Essa é a recompensa. Escolha o tema político 2 da assinatura Catarse do canal. Verifique o link na descrição. A escolha do assinante é a Baía Guantánamo. Guantánamo é uma região onde os Estados Unidos sempre teve bases militares. Eu vou tratar inicialmente nos primeiros 10 minutos, que é para ser mais condensado e direto, sobre o elemento pós 11 de setembro. Depois eu vou no outro elemento, que é a base em si e a história dessa região. Depois do 11 de setembro, os Estados Unidos resolveu extrapolar o seu poder judiciário de prisão e ação militar no mundo, a pretexto de combater os terroristas. Então ele entrou no Afeganistão. Lembre-se que antes dele, que terminou nesse desastre que vocês viram aí, quem acompanha, quem se interessa, desse pessoal tentando ser evacuado do lugar. Quando os Estados Unidos, ele invadiu o Afeganistão e depois ele invadiu o Iraque. O Afeganistão é onde estaria a Al-Qaeda e o Bin Laden. Eles não acharam o Bin Laden na época. E eles começaram a capturar um monte de prisioneiros. E vários desses prisioneiros, eles não sabiam onde enfiar. Porque eu tenho uma teoria sobre isso, mas eu vou tratar primeiro daquilo que está posto aqui na história, como história oficial, aliás. Eles não sabiam onde enfiar aqueles prisioneiros, porque eles não podiam ser trazidos para os Estados Unidos. Tu teria que colocar eles numa base fora da jurisdição americana. Então, vamos tratar do aspecto político primeiro, brevemente. A base do Guantánamo foi escolhida. Os Estados Unidos estabeleceu o conceito de Extraordinary Rendition, que é um termo orleâneo, um eufemismo para prisões sem nenhuma jurisdição. Aquilo que a polícia faz no Rio de Janeiro. Para tu ver o quão horror é a situação da polícia brasileira no Rio de Janeiro e em extensão, por parte em extensão do território nacional, que o brasileiro já acha normal. O fato da direita ter uma atração em relação a isso, nos Estados Unidos é impensável. Isso é expressado somente pelos racistas. É posto no campo da supremacia branca. Essa coisa de pegar os caras e botar na cadeia sem nenhum direito jurídico, que é o que a polícia no Brasil faz. A esquerda tem essa narrativa deles estão sendo atacados porque são pretos, o Ciro Gomes repete isso também, são negros sendo presos. Isso é uma narrativa que é racismo, o que a polícia faz. Não, tá cheio de policial preto também, isso não é racismo. É uma política de terrorismo que o brasileiro já acha normal, o que é anormal e absurdo. Então os Estados Unidos fazem isso lá. Então, rendição extraordinária. Note que o Bush, ele atacou os direitos judiciários de todo mundo. Ele revogou o habeas corpus da Constituição americana com o ato patriota. Ele instaurou nos Estados Unidos o Homeland Security, que é uma agência de inteligência excessiva. Tá? E esses presos do Extraordinary Rendition, que quer dizer? É rendição extraordinária. Quer dizer que eles vão lá, te sequestram e te atiram em Guantánamo. Por que Guantánamo? Porque Guantánamo está fora do território nacional americano, mas é um território americano. A Constituição americana não se aplica no território de Guantánamo, o que implica que eles estão lá em suspensão. Se eles fossem postos numa prisão americana, eles teriam que, de acordo com a lei, ter um julgamento. Então qual é o objetivo disso aqui? Qual é o objetivo de pegar esses caras e largar eles nesse lugar? Então eles estão aqui por uma razão constitucional. A razão da localidade Guantánamo, chamado Black Site. Black Sites são regiões onde os Estados Unidos tortura gente e aprisiona pessoas. Então eles estão aqui por uma questão constitucional, para que os Estados Unidos não tenham que lidar com eles de maneira jurídica. O Papa Bento XVI disse para o Bush que o Bush conseguiu criar e manejar o perfeito governo católico. Que merda isso significa? Que ele atingiu a maestria da governança católica. É isso aqui, a Inquisição? Essa é a minha teoria. Digo que isso aqui é uma Inquisição e eu vou provar por quê. Depois. Bom, já é provado, mas eu tenho que tratar de Guantánamo, porque senão eu fico divergindo para outros assuntos. Então a base de Guantánamo é uma base naval americana. Ela já existia antes do período do 11 de setembro.
Então você tem no mapa o aeroporto, o campo Justice, que é o campo da justiça, que é irônico, é o contrário, né? Porque justamente Orleano. Está ali, o pessoal está preso ali porque não há justiça. A base naval e as detenções, os centros de detenções. Há também 6.200 pessoas habitando esse lugar, e essas pessoas têm famílias e vivem ali fora, porque essa base já existia antes da prisão. Lembrando que esse pessoal constrói isso tudo muito rápido. Não tem estado mínimo, nem petição, nem... Como é o nome daquela... Quando os caras fazem uma licitação... Não, quando eles querem, eles fazem isso aí em 3 minutos e tá pronto. Então esse pessoal está aí preso sem detenção, sem julgamento, no campo da justiça. Então há um estudo que determina qual é o tipo de prisioneiro que está aí, de acordo com esse estudioso, e nós vamos a ele. Note que esse é um assunto que é bem fácil de condensar, porque não é um react. Então, pessoal, assim, como é que um vídeo sobre a Baía de Guantánamo é menor que um vídeo de react? Porque eu não tenho que desmembrar besteiras que os outros falam, eu posso te ensinar diretamente. É mais condensado, tá? É mais direto. São duas modalidades de ensino, porque um tu está combatendo um mentiroso, no outro tu está educando. As duas coisas são importantes. Uma das coisas que os Estados Unidos fez foi criar um programa de recompensas para que os warlords, os senhores da guerra da região do Oriente Médio, capturassem suspeitos envolvidos ou relacionados com terrorismo ou coisas do tipo. E eles começaram a entregar, capturar pessoas. E essas pessoas foram distribuídas através de regiões chamadas Black Sites dos Estados Unidos. Como é visto no mapa, Lituânia, Polônia, Romênia, Afeganistão são os lugares assim onde a lei não funciona muito bem, né? Tailândia. Em janeiro de 2002, os primeiros prisioneiros chegaram até Guantánamo. E Motal Aui era um dos envolvidos, alegadamente, no 11 de setembro e outros atos terroristas. Lembrando que esses prisioneiros não foram julgados, e simplesmente foram capturados, sequestrados. Em vez de chamar de sequestro, que em inglês é kidnap, os americanos chamaram de extraordinary rendition. Rendição extraordinária. Sequestro. É que nem dizer que você foi excepcional tomada de posses de um cidadão aleatório. Roubo. É assim que eles fazem. Que aí tu dilui a verdade em jargões eufêmicos. George Orwell, né? Então, Dan Freed, que trabalhou ele foi enviado para trabalhar na questão do Guantánamo pelo governo americano. Ele era um enviado especial. Os americanos têm um monte de títulos e designações e um monte de coisa assim, né? E ele foi enviado. Então ele desenvolveu uma teoria dos tipos de prisioneiro que estão em Guantánamo. Ele criou um gráfico para dizer isso. De acordo com ele, são os terroristas linha dura, tá? Numa tradução direta, hardened terrorists, como Ali al-Balu era o PR, o Public Relations, o Relações Públicas e diretor e secretário pessoal do Bin Laden, de acordo com os critérios deles. Aí não vamos teorizar aqui sobre quem é o Bin Laden. O que ele chamava de petty criminals, traficantes, outros tipos de criminosos, tá? Da região, ou considerado terrorista. No topo, a grande maioria, pessoas que estavam envolvidas com a Al-Qaeda ou com o Talibã, mas que não eram necessariamente terroristas. Vamos supor uma mulher que serve o cafezinho, um mecânico, coisas do tipo. De qualquer forma, isso tudo é juridicamente errado, imoral, tá? Antiético, de qualquer forma. E é ilegal, é inconstitucional, por isso Guantánamo. Porque se fosse posto nos Estados Unidos, se essas pessoas fossem postas nos Estados Unidos, elas teriam que ser julgadas.
passou-se até uma lei que proíbe essas pessoas de voltarem para os Estados Unidos. E no outro extremo, aqui está aqui no gráfico, pessoas que não deveriam estar lá de qualquer forma. Misteriosas pessoas que foram sequestradas, quer dizer, extraordinariamente rendidas e levadas até. O exército tem uns termos para ti assim, para tua bunda assim que que é esse assassinato? Não, é desencarnamento involuntário do objeto alvo. Assassinato. Então, pessoas que não deveriam estar ali. Quem é que está sendo terrorista aqui? Lá que nem os Wiggerman. Agora aqui tem um fator interessante. Os Wiggerman são sequestrados e torturados tanto pelo governo chinês, como está dizendo aqui, membros da maioria muçulmana de chineses, grupo étnico que está fugindo da perseguição na China. Isso comprova o meu ponto de que isso aqui é uma cruzada e que as irmandades católicas e maçônicas estão envolvidas nisso. Porque eles são perseguidos tanto pelos Estados Unidos, que conduz uma cruzada contra os muçulmanos, pondo os muçulmanos contra os judeus. Tu vai ver essa análise aqui nesse canal, no Brasil somente. Os outros são tudo medrosos para falar de qualquer coisa, e são tudo burro para explicar também. Eles estavam fugindo de perseguição na China apenas para serem presos pelos Estados Unidos. Então eles são perseguidos pelos dois lados, aparentemente pelos dois lados da dialética. Mesmo sem evidência, a administração Bush considerou essas pessoas perigosíssimas, como disse o Joint Chief of Staff, General Richard Myers. Of a C-17 to bring it down. Very, very dangerous people. Aqui está o gráfico do Washington Post, Departamento de Defesa americano. Entre 2002 e 2003 haviam 700 detidos sem nenhuma acusação, sem nada. Eles foram sequestrados e postos aqui. Aqui o Bush, em janeiro de 2002. Flag flies again over our embassy in Kabul. A bandeira americana voa novamente na nossa embaixada em Cabul. Terrorists who once occupied terroristas que uma vez ocupavam Afghanistan Afeganistão. now occupy cells at Guantanamo. Agora ocupam celas na Baía de Guantánamo. E aí está Guantánamo, Baía de Guantánamo, em Cuba. Por quê? Como eu já disse antes, a Convenção de Geneva disse que era para soltar esses caras porque eles não tinham como ficar lá dentro. Então eles divisionaram um plano devido à pressão social. A pressão é o seguinte: nós vamos ter que soltar esses caras. E notaram também, isso pode ter sido de propósito ou não. Aí vem a teoria que eu desenvolvi de que isso aqui é uma guerra católica. Que o Papa, que o Bush tem conexões com o Papa, ele não parece nem um presbiteriano, um protestante. Tu tem evidências da infiltração. O Bush é um Skull and Bones, o John Kerry também é um Skull and Bones, a organização da Yale. E o que ele faz é muito como as cruzadas. Isso aqui é uma inquisição. Notando que reconhecendo e entendendo também, sabendo da conexão do catolicismo do Vaticano com o governo chinês, principalmente na questão de tráfico de órgãos, tu nota uma similaridade aqui. Ambos os países perseguem essa minoria de muçulmanos e Uyghurs. Por que eles perseguem esses muçulmanos? Então, se tornou um fator de recrutamento às prisões americanas. Os tais terroristas, se não existiam antes da forma como eles descreviam, se tornaram, passaram a odiar mais os Estados Unidos, porque agora eles tinham um pretexto para continuar lutando, porque as pessoas deles estão sendo sequestradas, né? Aí o exército americano, como eles adoram uma expressão assim, né? Eles não consideravam esses caras prisioneiros de guerra, tá? Então os Estados Unidos foi além do prisioneiro de guerra. Por quê? Porque tu tem a Convenção de Geneva. Então eles quebraram a lei, eles inventaram. Quando tu tem poder, tu faz isso. Eles inventaram um novo termo para evitar lidar com leis internacionais, inimigos combatentes fora da lei. Mas é claro que não, quer dizer, os foras da lei são eles.
Eles projetam nos outros o que eles fazem. No exato instante que eles estão quebrando a lei, como inimigos combatentes desses caras que eles estão prendendo, eles chamam eles de inimigos combatentes fora da lei. Tá, mas se eles são inimigos, se eles são criminosos, eles já estão dentro da lei. Quer dizer, a lei, o que os designa como criminosos é o fato de eles quebrarem a lei. Como é que se... Nota como esse governo é filho da puta. Como isso aqui é fascismo e inquisição. Mas se tu quebra a lei dentro de um sistema legal, note, eles são criminosos porque eles quebraram a lei. Mas eu não quero julgá-los dentro do sistema da lei, onde eles têm direito à lei que os condenará, os julgará, um julgamento justo, com habeas corpus, com todos os direitos constitucionais americanos, que foram conquistados para burlar a opressão católica da Europa. Lembrando que os Estados Unidos foi fundado, um dos primeiros movimentos migratórios para os Estados Unidos foram de protestantes fugindo da perseguição da Igreja Católica na Europa. Ninguém fala isso aqui no Brasil porque o pessoal finge que a Igreja Católica é amiga de todo mundo, o PT principalmente, e a direita a pretexto de religião. Lembrando que os evangélicos na verdade são tenentes dos católicos e não sabem, porque eles nem são protestantes mais, eles são outra coisa, são macumbeiros, cristãos, sei lá que merda que eles são. Nada contra os macumbeiros, tô dizendo, porque os macumbeiros pelo menos são macumbeiros, sabe, eles estão errados em serem macumbeiros, porque... mas isso, tu tem o direito de crer no que tu quer. Eles são piores, no sentido que eles são falsos cristãos. Eles ensinam o cristianismo que não é cristianismo. Se tu vai ter ser de uma religião não cristã, seja claramente, tenha ciência disso. E também, de acordo com o critério de Jesus, você é cristão em verdade e espírito. Então, esses evangélicos, na verdade, apoiam os católicos. Tá? Eles são fascistas. O fascismo é o movimento da direita católica, enquanto que o fascismo de esquerda é o jesuítico, que é esse do PT. E ambos são a favor da censura, como tu vê o PT se aliando ao STF para censurar as pessoas, fremeando o debate. Isso aqui é no momento do Brasil, estou inserindo nisso aqui, mencionando, né? Se aliando ao STF só porque é contra o Bolsonaro, que é mentira, porque são pelegos, são frouxos e querem ficar do lado de alguém, querem se amparar em algum elemento do sistema brasileiro, porque não querem enfrentar o fato de que o Brasil tomou um golpe de Estado, estamos num regime ilegal, o PT vai destruir de novo a luta contra o golpe de Estado, como eles fizeram nos anos 80. E chegamos até aqui por causa disso, e eles tomaram um golpe também junto com o Brasil, por causa que eles e os seus antecedentes nos anos 80 não resolveram nada. E isso a Igreja Católica está envolvida pelo jesuíta e pela esquerda. Eles usam até as mesmas expressões. A mesma mitologia em torno do Lula é a mesma do Papa Francisco. E renasce a esperança. Por que renasce a esperança? Aquele Frei Josafá diz que quando o Papa Francisco foi eleito, por causa de um homem eleito, renasce a esperança. Quer dizer, a esperança de todo o planeta renasce com um homem. Que absurdo isso! Da mesma forma, com Lula, renasce a esperança. Tu não vê o pessoal vindo dizendo aí que o Lula é o único capaz de mobilizar a população? Até um cara aqui, o Jesus Evato, não sei o que. É a religião deles. O Lula é o papa da esquerda. Ele é infalível. Ele tem um calvário. Então eles não enfrentam a realidade. Então, se o cara é inimigo, unlawful enemy combatants, quer dizer, inimigos fora da lei, combatentes inimigos fora da lei. Então, se aquilo que o definiu como inimigo foi um crime, a própria definição dele como criminoso já é uma definição estipulada pela lei. Porque eu só posso definir alguém como criminoso dentro de um conceito de lei. Porque senão é um julgamento moral e ético. Compreende? Então, a separação de igreja e Estado nos dá isso. Ah, é imoral dar o cu. Tá, mas não é ilegal porque tem uma religião que o pessoal dá cu. Tem outras crenças que não tem problema nenhum dar cu. Ou comer cu, seja lá de que sexo for. Então isso é um julgamento moral. Tu vê como o fascismo é teocrático, o fascismo é católico. Porque, como disse Maquiavel, quando você faz uma aliança com alguém mais poderoso que você, em troca de poder, você vai ser engolido pelo mais poderoso. A gente vê isso em empresas. A Boeing vai comer, comeu a empresa. Eles iam liquidar com a Embraer. Se não fosse protesto desse canal, e de outros,
Se não fosse protesto desse canal e de outros, não teria mais Embraer. Engenheiros da Embraer e outros elementos dentro do próprio exército brasileiro, da aeronáutica, aliás, da aeronáutica, não haveria. Porque o resto do exército não se opõe a isso. São traidores totais. Os caras não viram nenhuma evidência de que existe nacionalismo aí. Então, é importante entender isso porque esse pessoal faz essas coisas assim. E o povo idiotado, o Bush teve uma grande maioria. A direita republicana americana, desde os anos 70, se tornou teocrática. Desde o Reagan, Bush e pai, e vem vindo até agora piorando. E esse pessoal é teocrático. Então eles inventam essas coisas. Unlawful enemy combatants. Inimigos fora da lei. Combatentes inimigos fora da lei. Tá, mas o que os definiu como inimigo é o fato... O que os definiu como criminosos, porque eles são inimigos, porque eles são... O fato da pessoa ser inimigo não significa que seja criminosa. Certo? Mas o que os definiu como... Mas tu vai autuar os caras por crimes? A definição... O que o define como criminoso é o fato de quebrar a lei. Então tu usa a lei para criminalizá-lo, mas tira dele o direito jurídico de defender-se dentro do sistema da lei. Então por isso eles mandaram para Guantánamo. Não há lei americana lá. É um território. Aí eles chamam de inimigos fora da lei. Mas todo criminoso é fora da lei. Isso não faz sentido. Essa é a expressão americana. Picaretagem deles, né? Aí eles criaram uma corte militar que os militares controlavam totalmente e que eles já... Todos os direitos jurídicos da relação do advogado-cliente não tem nada. Os militares decidiam o que era. É uma ditadura. Quer dizer, é uma inquisição contra os muçulmanos. E a prova de que esses tais terroristas não são terroristas globais, que eles têm um problema com os Estados Unidos, é que no Brasil tu não vê nenhuma. Porque a narrativa na época do Bush era o seguinte: eles odeiam nosso estilo de vida, eles odeiam o fato de nossas mulheres andar de saia curta, eles odeiam o fato de nós comer batata frita. No Brasil tu tem tudo isso piorado, se fosse dentro dessa perspectiva, se fosse o caso. As nossas mulheres são muito mais promíscuas. O que tu acha que é normal, os outros países não acham. Nossas mulheres estão... As roupas que elas andam, esse culto ao corpo, a coisa. No Brasil é muito mais acelerado isso. Muito mais normalizado. Cadê os muçulmanos? Não estou dando ideia, mas cadê os muçulmanos estão aí no Brasil, não incomodam ninguém. Assim como os judeus estão por aqui também, tirando esses que são donos da mídia, também não incomodam ninguém. Tu nem vê esses caras na rua. Quando é que foi a última vez que tu viu um judeu e um muçulmano na rua? A caráter. Tu nem vê. Quando é que foi? Alguém cite uma experiência onde um judeu ou um muçulmano tentou te converter a alguma coisa? Eu duvido. A maioria das cidades nem tem mesquita. Tem que escrafunchar para achar mesquita e sinagoga. Isso aí só tem em grandes centros urbanos e olha lá. Talvez tenha. Tá? Então, quando tu ouvir coisa de terrorismo relacionada a muçulmano e judeu no Brasil, pode saber que tem treta aí. É operação de inteligência, é false flag, é governo envolvido, porque não há linha histórica nisso aqui. Tá? Então, a corte militar americana já serviu para isso. Criou essa corte para julgar esses coitados aí. Jogaram esses caras aí, já é um tribunal de Kafka. Já estão sentenciados. O fato de estarem lá já é um absurdo. Aí eles começaram a soltar esses caras, sobrou aí, tem uns 46, 30 e poucos. E o Obama disse que ia fechar, não fechou. Aí foi pro Trump disse que ia fechar. Aliás, o Trump não disse que ia fechar. O Trump quis manter aberto. Porque o Trump é a favor de tudo que é autoritário, porque isso envolve o interesse israelense. E o Trump está dentro do bolso israelense. Todos os filhos dele são casados com judeus, porque o Trump deve dinheiro para os israelenses, porque o Trump nunca montou um negócio produtivo e lucrativo na vida. Ele saiu por aí pegando empréstimo de todo mundo. E como ele é narcisista e não quis admitir que é um péssimo businessman, eles mantiveram o Trump vivo, como eles mesmos confessaram, e usaram ele para fazer o que ele fez. Transferir a capital de Tel Aviv para Jerusalém, criando mais um pouquinho de problema numa região que já é um saco. Então, esse é o vídeo da recompensa, eu resumi isso muito bem, mas os principais fatos estão aqui. Então, essa prisão é um absurdo. Ela é fora da lei, ela é inconstitucional, ela é um truque dos militares, mas isso aqui é o quê? É uma inquisição católica. Segue todos os momentos da inquisição, todas as evidências de inquisição. Os caras são pegos, são levados a esse lugar, são jogados lá,
negados o direito de habeas corpus, e o Bush destruiu o habeas corpus para essas pessoas e para os americanos. O Homeland Security e o Ato Patriota ele criou o conceito de terrorismo externo e terrorismo interno. Então, não há mais habeas corpus dentro dos Estados Unidos. O governo pode deter qualquer pessoa que julgar sendo criminosa. Tá? Não há habeas corpus. O Ato Patriota destruiu o habeas corpus. Não tem mais habeas corpus. E o que a polícia faz no Brasil já há anos é o que o STF faz. Então isso segue uma linha de alto comando católico, maçônico. Esses caras estão nessas. Eles querem fazer um governo feudal global, onde ninguém tem direito a mais nada. Não tem mais lei, não tem porra nenhuma. E os caras aqui preocupados com banheiro para transexual em estádio. Tu tá me entendendo? Não se trata que não tem importância esses pequenos assuntos, mas nós temos batatas maior, peixe maior para fritar, né? Então, eles são fascistas, isso é fascismo. E o Papa, ou um cardeal, disse na época que o Bush havia maestrado o governo católico. Então, esses caras são fascistas, eles são católicos, são agentes do governo global católico, e maçom / maçom, porque onde há católico e a maçonaria, eles são embolados, essas rivalidades entre eles é mentira. Os maçons são os antigos cavaleiros templários, inquisidores. Tu vê que todos os generais aí brasileiros que deram o golpe são maçons. Não é coincidência. E eles não vão preso. Eles se protegem. O Temer é maçom. Suprema Corte aí no Brasil deve ter algum maçom. O Gilmar Mendes é maçom. Eles não vão pra cadeia. Nunca vi um maçom desse nível de operação aí ir pra cadeia. Mesmo ele sendo um cara medíocre, a ordem protege. Eles servem a ordem. Não interessa se ele é bom, se ele é medíocre ou não. Então não é um regime de virtudes. O que já destrói o conceito de elite deles. Certo? A elite deles é poder só. Não, a elite deveria ser uma excelência de um grupo de pessoas, certo? Também, um dos conceitos é aquele, os mais interessados no assunto, uma elite. Ou os melhores, outra elite. Mas esses caras não são elite, são o que eles são chamados de elite é uma distinção de poder, de classe. Não é nem de classe, é de poder. Porque tu pode ter um operativo que não faz parte da mesma classe do outro, mas eles trabalham no mesmo caso. Eles trabalham na mesma missão. Então, essa foi a recompensa da escolha política. Tá? Esse foi um fascismo, isso é fascismo. E esperamos que um dia essa bosta dessa prisão seja fechada e que os direitos constitucionais americanos sejam completamente restaurados. E dessas criaturas também, desses caras também. As leis estão postas nos Estados Unidos para o terrorismo interno, tratar o americano como terrorismo interno, mas eles não têm coragem de aplicar. Eles fizeram um pouco isso na imigração dos mexicanos, tirando eles lá naqueles campos FEMA, que o Alex Jones enchia o saco dizendo FEMA Camps! É botar todo mundo nos FEMA Camps. Na verdade, ele apoiou o governo do FEMA Camp e pôs os mexicanos dentro do FEMA Camp. Isso foi um treinamento para pôr o próprio povo americano lá dentro. Mas primeiro eles puseram os mexicanos. Tem criança que desapareceu lá, nunca foi encontrada. E deve ter tido tráfico de criança, tráfico de órgão, uma putaria lá, sem fim. Né? Então eu espero que um dia os americanos recuperem sua Constituição também. Que Deus proteja a todos, que Deus abençoe a todos.